saudável. Ficar com saúde. E saudável. Tá vendo só que maravilha? Aí, Sal. Assim, eu achei tão interessante assim, a receptividade deles do trabalho, porque assim, é uma coisa diferente para eles também, né? É assim, uma coisa que fugiu do contexto habitual da escola. Ir para mexer com a terra, ver plantar, ver a plantinha crescer, ver germinar uma vida ali. Então, quer dizer, não existe um pacote para que isso aconteça. É natureza, gente. Em cada localidade vai responder de uma forma. Mas isso aguça a curiosidade da pessoa, porque ela vai aprender a mexer na localidade dela, vai aprender a conhecer a localidade dela. E esse projeto ele vem a calhar no sentido de nos fazer perceber, né, dessa nossa vocação para o cuidado com a terra, sobretudo para as questões ambientais. Utilizando as garrafas, porque ia acabar com o nosso meio ambiente e agora elas estão ajudando a construir uma horta para nós. Então, quando a horta chegou na escola, veio a dar uma esperança para esses alunos, né? Porque eles começaram a trazer mudas disso, mudas daquilo, semente, garrafas. E semana passada nós até fizemos uma gincana do esterco, que os alunos conseguiram mais de 87 sacos de esterco. Foi a professora Núbia que chegou para falar para a gente que a gente iria fazer 2 grupos na sala de aula e sair arrecadando garrafas. Fizemos o maior esforço. Mais ou menos dentro de 3 dias, os 2 grupos arrecadaram uma grande quantidade de garrafas. Na hora do recreio, eles brincando com gude, bolinha de gude, e a criança estava comendo uma banana. Eu fiquei observando se ela ia jogar no chão. Ao contrário, acabou de comer a banana e colocou a casca no bolso até chegar lá dentro para colocar no lixeiro. Aí então você já percebe que está havendo mudanças de hábito de higiene, conservação do meio ambiente, conservação de patrimônio público. Então eu creio que a horta, inserida no currículo da escola, está mudando radicalmente assim, os nossos hábitos. Nós temos até assim, relatos de mãe que diz que já tem alunos fazendo horta em casa. Ontem mesmo a mãe esteve me falando que pegou uma bacia e ela achava que a bacia era pequena. Não, eu quero uma vasilha maior para fazer minha horta. Então isso faz com que o aluno que ele está aprendendo aqui, ele está passando para o pai, né? Está levando para casa. A gente já tem 5 mães aqui que já tem horta, depois do projeto, já tem horta no fundinho da casa, de gente que já tempera com coentro que eu dou a semente. Eu fico tão feliz. O filho vem, planta comigo, diz, agora me dê a semente de minha mãe. Aí eu dou a semente da mãe dele. Tudo ele planta lá agora, coentro. A Prolúcia deu uma semente. Bora, pai, vamos plantar aqui, ó. Aí o pai, bora. Aí plantou lá no quintal, que eu tenho uma área no fundo. Plantar e colher certinho. Porque tem muita gente que planta e não colhe. E a gente planta e colhe certinho. E os meninos ficam muito felizes e alegres. O interesse em si não é de construir uma horta para poder quantificar produtos, né? Ou criar agricultores, mas sim formar cidadãos. Que a função social da escola é promover o desenvolvimento integral do educando. Então o projeto também tem esse objetivo, de não só deixar o professor discutir conteúdos na sala de aula, como trazer esses temas da vida social do aluno para a sala de aula.
e de repente aparece o projeto Educando com a Horta Escolar. Então, assim, uma escola que a gente pensa, quando a gente lê Paulo Freire, e que a gente comunga dos mesmos ideais, que a gente participa dos movimentos e que a gente acredita que é através dos movimentos que a gente pode ressignificar a nossa escola, então isso veio só reforçar esses ideais, esses pensamentos, de estar atento às questões sociais, sim, e essas questões sociais têm que estar presentes na escola. E hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente de sala de aula. Meninos assim, crianças que são diferentes e não poderiam ser iguais. Crianças que não se permitem mais 4 paredes para aprender. Crianças que têm um mundo para aprender. E esse mundo a gente não poderia deixar somente entre 4 paredes. Porque a horta, ela vem, o principal dela é trazer vida, né? A criança tem outra animação para ir para a escola, né? E isso vai gerar alegria dentro da escola. Eu vejo, sim, esse projeto como um projeto que mexeu até com o sentimento das crianças. Não é aquele sentimento de eles estarem aqui colhendo, não é? E desfrutando do suor, do que eles estão fazendo dia a dia, do que eles estão praticando dia a dia. Tem que haver um trabalho pedagógico, não pode ser só uma horta de produção. Há uma necessidade da gente criar sentido na horta, criar significados, que o aluno perceba aquilo como dele. Eu estou desenhando aqui o canteiro que eu estou plantando aqui. Vou também desenhar outros canteiros com a gente molhando. A gente vai fazer as coisas lá e quando chega aqui a gente desenha, escreve. Foi muito legal, eu aprendi várias coisas. Eu gostei de colher beterraba, de plantar coentro e de regar os canteiros. Cada criança recebe uma letra do alfabeto e aí, através dessa letra que eles recebem, eles têm que formar uma palavra, que seja o nome de hortaliça ou de uma fruta. Você começa a perceber que tem muita coisa que você, ao invés de você estar ali procurando um livro, procurando coisa, você na própria horta você desenvolve, as coisas acontecem naturalmente, né? Você começa a perceber que as coisas vão surgindo, que não é tão complicado como a gente pensa. E já está já interessante, já envolver horta, escola, comunidade. Então já envolve muito isso e você vê na cara dos alunos o interesse em aprender. Então isso vem modificando a dinâmica da sala de aula, porque o respeito está sendo construído, está sendo valorizada a opinião do aluno e o aluno também está sendo visto como uma pessoa ativa. E a educação, eu acredito que é isso, a educação é transformação. Não adianta você dizer, fiz o meu trabalho pedagógico se não houve transformação. Quando eu comecei a trabalhar com os alunos e percebi assim, que muitos não conheciam as hortaliças, ou conhecia algumas, mas não sabia da importância delas. Quando nós passamos a trabalhar, a visitar aqui na horta, chegar aqui, trabalhar, mexer com ela, mexer com a terra e passando para eles a importância dos nutrientes, eu vi que aqueles alunos que não conheciam algumas hortaliças passaram a ter curiosidade de conhecê-las. Em nossa horta nós vamos plantar para colher e nos alimentar. Em nossa horta nós vamos plantar para colher e nos alimentar. Cadê o couve que eu quero plantar? O cheiro verde também vou levar. O tomate e o pimentão, na nossa horta vai dar de montão. O tomate e o pimentão, na nossa horta vai dar de montão. A alegria de eu ver
eles comendo cada coisinha daqui e aprendendo o valor de cada coisa aqui dentro. Então, assim, no meu coração, isso aqui é a essência para o crescimento deles, para o desenvolvimento deles. Então, para mim é tudo isso aqui. Em nossa hora, nós vamos pra quê? Aí o organismo da gente fica melhor e tem um sabor muito bom. Eu gostava de tomate, aí quando eu fiquei aqui cuidando tudo daqui da horta, aí eu aprendi a gostar de tomate. É muito saudável e melhora para a saúde da gente. Cadê o couve que eu quero plantar? O cheiro verde também vou levar. O tomate e o pimentão, na nossa horta vai dar de montão. E a comida fica muito mais bonita. Cheiro verde, alface. Então você tem muito mais que você pôr na panela, colorir a panela, né? Você não tinha muito que pôr, assim, só a cebola. Agora você tem tomate, cheiro verde, couve, alface, salada todos os dias, fica bem melhor. Essas escolas que foram agraciadas com o projeto, há uma maior educação nutricional nas escolas. A gente percebe isso. Por quê? Primeiro que o aluno está em contato com as hortaliças, né? Então, o fato dele manipular, dele utilizar e dele consumir essas hortaliças promove bons hábitos nesses alunos. As crianças, quando vão merendar, se tiver só uma refeição e não tiver uma verdura, eles perguntam por que tinha ontem e hoje não tem. Das coisas assim, que me deixou mais satisfeito foi de perceber os alunos comendo na sopa, na couve, beterraba, cenoura, que antes nem em casa que não tem esse hábito, né? Então, hoje eles já me pedem couve para levar para casa, cenoura, faz muda aqui na própria escola, leva para a família plantar. Então, às vezes a gente passa em frente às escolas assim, e porra, aquela criança vai comer hoje. Nossa hora, nós vamos pra quê? Através do FNDE, com toda a assistência, passando pela capacitação desses profissionais, tanto de professores como das merendeiras, o que a gente conseguiu com isso? Trazê-los, cativá-los a também incorporar o projeto, e por isso o projeto está dando certo no município. Eu quero que as pessoas daqui 2 anos, saindo o FNDE daqui, saindo Chica, as pessoas não deixam a horta morrer e ela continua envolvendo mais outras pessoas no processo. Porque quando você envolve a comunidade, ela vai de graça pegar o saco de esterco. Ela vai de graça fazer o mutirão para limpar. O projeto Horta é sim esse grito de alerta que eu acho que a educação estava precisando, de mostrar na prática que a educação vai além das 4 paredes. O cheiro verde também vou levar. O tomate e o pimentão na nossa horta montão. O tomate e o pimentão na nossa horta.
muito saúde e saudável. Tá vendo só que maravilha? Aí, Sal. Assim, eu achei tão interessante assim, a receptividade deles do trabalho, porque assim, é uma coisa diferente para eles também, né? É assim, uma coisa que fugiu do contexto habitual da escola. Ir para mexer com a terra, ver plantar, ver a plantinha crescer, ver germinar uma vida ali. Então, quer dizer, não existe um pacote para que isso aconteça. É natureza, gente. Em cada localidade vai responder de uma forma. Mas isso aguça a curiosidade da pessoa, porque ela vai aprender a mexer na localidade dela, vai aprender a conhecer a localidade dela. E esse projeto ele vem a calhar no sentido de nos fazer perceber, né, dessa nossa vocação para o cuidado com a terra, sobretudo para as questões ambientais. Utilizando as garrafas, porque ia acabar com o nosso meio ambiente, e agora elas estão ajudando a construir uma horta para nós. Então, quando a horta chegou na escola, veio a dar uma esperança para esses alunos, né? Porque eles começaram a trazer mudas disso, mudas daquilo, semente, garrafas. E semana passada nós até fizemos uma gincana do esterco, que os alunos conseguiram mais de 87 sacos de esterco. Foi a professora Núbia que chegou para falar para a gente que a gente iria fazer 2 grupos na sala de aula e sair arrecadando garrafas. Fizemos o maior esforço. Mais ou menos dentro de 3 dias, os 2 grupos arrecadaram uma grande quantidade de garrafas. Na hora do recreio, eles brincando com gude, bolinha de gude, e a criança estava comendo uma banana. Eu fiquei observando se ela ia jogar no chão. Ao contrário, acabou de comer a banana e colocou a casca no bolso até chegar lá dentro para colocar no lixeiro. Aí então você já percebe que está havendo mudanças de hábito de higiene, conservação do meio ambiente, conservação de patrimônio público. Então eu creio que a horta, inserida no currículo da escola, está mudando radicalmente assim, os nossos hábitos. Nós temos até assim, relatos de mãe que diz que já tem alunos fazendo horta em casa. Ontem mesmo a mãe esteve me falando que pegou uma bacia e ela achava que a bacia era pequena. Não, eu quero uma vasilha maior para fazer minha horta. Então isso faz com que o aluno que ele está aprendendo aqui, ele está passando para o pai, né? Está levando para casa. A gente já tem 5 mães aqui que já tem horta, depois do projeto, já tem horta no fundinho da casa. De gente que já tempera com coentro que eu dou a semente. Eu fico tão feliz. O filho vem, planta comigo e diz, agora me dê a semente de minha mãe. Aí eu dou a semente da mãe dele. Tudo ele planta lá agora, coentro. A Prolúcia deu uma semente. Bora, pai, vamos plantar aqui, ó. Aí o pai, vambora. Aí plantou lá no quintal, que eu tenho uma área no fundo. Plantar e colher certinho. Porque tem muita gente que planta e não colhe. E a gente planta e colhe certinho. E os meninos ficam muito felizes e alegres. O interesse em si não é de construir uma horta para poder quantificar produtos, né? Ou criar agricultores, mas sim formar cidadãos. Que a função social da escola é promover o desenvolvimento integral do educando. Então o projeto também tem esse objetivo, de não só deixar o professor discutir conteúdos na sala de aula, como trazer esses temas da vida social do aluno para a sala de aula.
e de repente aparece o projeto Educando com a Horta Escolar. Então, assim, uma escola que a gente pensa, quando a gente lê Paulo Freire, e que a gente comunga dos mesmos ideais, que a gente participa dos movimentos, e que a gente acredita que é através dos movimentos que a gente pode ressignificar a nossa escola, então isso veio só reforçar esses ideais, esses pensamentos, de estar atento às questões sociais, sim, e essas questões sociais têm que estar presentes na escola. E hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente de sala de aula. Meninos assim, crianças que são diferentes e não poderiam ser iguais. Crianças que não se permitem mais 4 paredes para aprender. Crianças que têm um mundo para aprender. E esse mundo a gente não poderia deixar somente entre 4 paredes. Porque a horta, ela vem, o principal dela é trazer vida, né? A criança tem outra animação para ir para a escola, né? E isso vai gerar alegria dentro da escola. Eu vejo, sim, esse projeto como um projeto que mexeu até com o sentimento das crianças. Não é aquele sentimento de eles estarem aqui colhendo, não é? E desfrutando do suor, do que eles estão fazendo dia a dia, do que eles estão praticando dia a dia. Tem que haver um trabalho pedagógico, não pode ser só uma horta de produção. Há uma necessidade da gente criar sentido na horta, criar significados, que o aluno perceba aquilo como dele. Eu estou desenhando aqui o canteiro que eu estou plantando aqui. Vou também desenhar outros canteiros com a gente molhando. A gente vai fazer as coisas lá e quando chega aqui a gente desenha. Desenha, escreve. Foi muito legal, eu aprendi várias coisas. Eu gostei de colher beterraba, de plantar coentro e de regar os canteiros. Cada criança recebe uma letra do alfabeto e aí, através dessa letra que eles recebem, eles têm que formar uma palavra, que seja o nome de hortaliça ou de uma fruta. Você começa a perceber que tem muita coisa que você, ao invés de você estar ali procurando um livro, procurando coisa, você na própria horta você desenvolve, as coisas acontecem naturalmente, né? Você começa a perceber que as coisas vão surgindo, que não é tão complicado como a gente pensa. E já está já interessante, já envolver horta, escola, comunidade. Então já envolve muito isso e você vê na cara dos alunos o interesse em aprender. Então isso vem modificando a dinâmica da sala de aula, porque o respeito está sendo construído, está sendo valorizada a opinião do aluno e o aluno também está sendo visto como uma pessoa ativa. E a educação, eu acredito que é isso, a educação é transformação. Não adianta você dizer, fiz o meu trabalho pedagógico se não houve transformação. Quando eu comecei a trabalhar com os alunos e percebi assim, que muitos não conheciam as hortaliças, ou conhecia algumas, mas não sabia da importância delas. Quando nós passamos a trabalhar, a visitar aqui na horta, chegar aqui, trabalhar, mexer com ela, mexer com a terra, e passando para eles a importância dos nutrientes, eu vi que aqueles alunos que não conheciam algumas hortaliças passaram a ter curiosidade de conhecê-las. Em nossa horta, nós vamos plantar para colher e nos alimentar. Em nossa horta, nós vamos plantar para colher e nos alimentar. Cadê o couve que eu quero plantar? O cheiro verde também vou levar. O tomate e o pimentão, na nossa horta vai dar de montão. O tomate e o pimentão, na nossa horta vai dar de montão. A alegria de eu ver
eles comendo cada coisinha daqui e aprendendo o valor de cada coisa aqui dentro. Então, assim, no meu coração, isso aqui é a essência para o crescimento deles, para o desenvolvimento deles. Então, para mim é tudo isso aqui. O organismo da gente fica melhor e tem um sabor muito bom. Eu gostava de tomate, aí quando eu fiquei aqui cuidando tudo daqui da horta, aí eu aprendi a gostar de tomate. É muito saudável e melhora para a saúde da gente. Cadê o couve que eu quero plantar? O cheiro verde também vou levar. O tomate e o pimentão, na nossa horta vai dar de montão. E a comida fica muito mais bonita. Cheiro verde, alface. Então você tem muito mais que você põe na panela, colorir a panela, né? Você não tinha muito que pôr, assim, só era cebola. Agora você tem tomate, cheiro verde, couve, alface, salada todos os dias. Fica bem melhor. Essas escolas que foram agraciadas com o projeto, há uma maior educação nutricional nas escolas. A gente percebe isso. Por quê? Primeiro que o aluno está em contato com as hortaliças, né? Então, o fato dele manipular, dele utilizar e dele consumir essas hortaliças promove bons hábitos nesses alunos. As crianças, quando vão merendar, se tiver só uma refeição e não tiver uma verdura, eles perguntam por que tinha ontem e hoje não tem. Das coisas assim, que me deixou mais satisfeito foi de perceber os alunos comendo na sopa, na couve, beterraba, cenoura, que antes nem em casa que não tem esse hábito, né? Então, hoje eles já me pedem couve para levar para casa, cenoura, faz muda aqui na própria escola, leva para a família plantar. Então, às vezes a gente passa em frente às escolas assim, e porra, aquela criança vai comer hoje. Através do FNDE, com toda a assistência, passando pela capacitação desses profissionais, tanto de professores como das merendeiras, o que a gente conseguiu com isso? Trazê-los, cativá-los a também incorporar o projeto, e por isso o projeto está dando certo no município. Eu quero que as pessoas daqui 2 anos, saindo o FNDE daqui, saindo Chica, as pessoas não deixam a horta morrer e ela continua envolvendo mais outras pessoas no processo. Porque quando você envolve a comunidade, ela vai de graça pegar o saco de esterco. Ela vai de graça fazer o mutirão para limpar. O projeto Horta é sim esse grito de alerta que eu acho que a educação estava precisando, de mostrar na prática que a educação vai além das 4 paredes. O cheiro verde também vou levar, o tomate e o pimentão, na nossa horta, montão. O tomate e o pimentão, na nossa horta.
ficar com saúde e saudável. Tá vendo só que maravilha? Aí, Sal. Assim, eu achei tão interessante assim, a receptividade deles do trabalho, porque assim, é uma coisa diferente para eles também, né? É assim, uma coisa que fugiu do contexto habitual da escola. Ir para mexer com a terra, ver plantar, ver a plantinha crescer, ver germinar uma vida ali. Então, quer dizer, não existe um pacote para que isso aconteça. É natureza, gente. Em cada localidade vai responder de uma forma. Mas isso aguça a curiosidade da pessoa, porque ela vai aprender a mexer na localidade dela, vai aprender a conhecer a localidade dela. E esse projeto ele vem a calhar no sentido de nos fazer perceber, né, dessa nossa vocação para o cuidado com a terra, sobretudo para as questões ambientais. Utilizando as garrafas, porque ia acabar com o nosso meio ambiente e agora elas estão ajudando a construir uma horta para nós. Então, quando a horta chegou na escola, veio a dar uma esperança para esses alunos, né? Porque eles começaram a trazer mudas disso, mudas daquilo, semente, garrafas. E semana passada nós até fizemos uma gincana do esterco, que os alunos conseguiram mais de 87 sacos de esterco. Foi a professora Núbia que chegou para falar para a gente que a gente iria fazer 2 grupos na sala de aula e sair arrecadando garrafas. Fizemos o maior esforço. Mais ou menos dentro de 3 dias, os 2 grupos arrecadaram uma grande quantidade de garrafas. Na hora do recreio, eles brincando com gude, bolinha de gude, e a criança estava comendo uma banana. Eu fiquei observando se ela ia jogar no chão. Ao contrário, acabou de comer a banana e colocou a casca no bolso até chegar lá dentro para colocar no lixeiro. Aí então você já percebe que está havendo mudanças de hábito de higiene, conservação do meio ambiente, conservação de patrimônio público. Então eu creio que a horta, inserida no currículo da escola, está mudando radicalmente assim, os nossos hábitos. Nós temos até assim, relatos de mãe que diz que já tem alunos fazendo horta em casa. Ontem mesmo a mãe esteve me falando que pegou uma bacia e ela achava que a bacia era pequena. Não, eu quero uma vasilha maior para fazer minha horta. Então isso faz com que o aluno que ele está aprendendo aqui, ele está passando para o pai, né? Está levando para casa. A gente já tem 5 mães aqui que já tem horta, depois do projeto, já tem horta no fundinho da casa. De gente que já tempera com coentro que eu dou a semente. Eu fico tão feliz. O filho vem, planta comigo, diz, agora me dê a semente de minha mãe. Aí eu dou a semente da mãe dele. Tudo ele planta lá agora, coentro. A Prolúcia deu uma semente. Bora, pai, vamos plantar aqui, ó. Aí o pai, vambora. Aí plantou lá no quintal, que eu tenho uma área no fundo. Plantar e colher certinho. Porque tem muita gente que planta e não colhe. E a gente planta e colhe certinho. E os meninos ficam muito felizes e alegres. O interesse em si não é de construir uma horta para poder quantificar produtos, né? Ou criar agricultores, mas sim formar cidadãos. Que a função social da escola é promover o desenvolvimento integral do educando. Então o projeto também tem esse objetivo, de não só deixar o professor discutir conteúdos na sala de aula, como trazer esses temas da vida social do aluno para a sala de aula.
e de repente aparece o projeto Educando com a Horta Escolar. Então, assim, uma escola que a gente pensa, quando a gente lê Paulo Freire, e que a gente comunga dos mesmos ideais, que a gente participa dos movimentos, e que a gente acredita que é através dos movimentos que a gente pode ressignificar a nossa escola, então isso veio só reforçar esses ideais, esses pensamentos, de estar atento às questões sociais, sim, e essas questões sociais têm que estar presentes na escola. E hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente de sala de aula. Meninos assim, crianças que são diferentes e não poderiam ser iguais. Crianças que não se permitem mais 4 paredes para aprender. Crianças que têm um mundo para aprender. E esse mundo a gente não poderia deixar somente entre 4 paredes. Porque a horta, ela vem, o principal dela é trazer vida, né? A criança tem outra animação para ir para a escola, né? E isso vai gerar alegria dentro da escola. Eu vejo, sim, esse projeto como um projeto que mexeu até com o sentimento das crianças. Não é aquele sentimento de eles estarem aqui colhendo, não é? Desfrutando do suor, do que eles estão fazendo dia a dia, do que eles estão praticando dia a dia. Tem que haver um trabalho pedagógico, não pode ser só uma horta de produção. Há uma necessidade da gente criar sentido na horta, criar significados, que o aluno perceba aquilo como dele. Eu estou desenhando aqui o canteiro que eu estou plantando aqui. Vou também desenhar outros canteiros com a gente molhando. A gente vai fazer as coisas lá e quando chega aqui a gente desenha, escreve. Foi muito legal, eu aprendi várias coisas. Eu gostei de colher beterraba, de plantar coentro e de regar os canteiros. Cada criança recebe uma letra do alfabeto e aí, através dessa letra que eles recebem, eles têm que formar uma palavra, que seja o nome de hortaliça ou de uma fruta. Você começa a perceber que tem muita coisa que você, ao invés de você estar ali procurando um livro, procurando coisa, você na própria horta você desenvolve, as coisas acontecem naturalmente, né? Você começa a perceber que as coisas vão surgindo, que não é tão complicado como a gente pensa. E já está já interessante, já envolver horta, escola, comunidade. Então já envolve muito isso e você vê na cara dos alunos o interesse em aprender. Então isso vem modificando a dinâmica da sala de aula, porque o respeito está sendo construído, está sendo valorizada a opinião do aluno e o aluno também está sendo visto como uma pessoa ativa. E a educação, eu acredito que é isso, a educação é transformação. Não adianta você dizer, fiz o meu trabalho pedagógico se não houve transformação. Quando eu comecei a trabalhar com os alunos e percebi assim, que muitos não conheciam as hortaliças, ou conhecia algumas, mas não sabia da importância delas. Quando nós passamos a trabalhar, a visitar aqui na horta, chegar aqui, trabalhar, mexer com ela, mexer com a terra e passando para eles a importância dos nutrientes, eu vi que aqueles alunos que não conheciam algumas hortaliças passaram a ter curiosidade de conhecê-las. Em nossa horta nós vamos plantar para colher e nos alimentar. Em nossa horta nós vamos plantar para colher e nos alimentar. Cadê o couve que eu quero plantar? O cheiro verde também vou levar. O tomate e o pimentão, na nossa horta vai dar de montão. O tomate e o pimentão, na nossa horta vai dar de montão. E a alegria de eu ver
eles comendo cada coisinha daqui e aprendendo o valor de cada coisa aqui dentro. Então, assim, no meu coração, isso aqui é a essência para o crescimento deles, para o desenvolvimento deles. Então, para mim é tudo isso aqui. Em nossa hora, nós vamos pra quê? Aí o organismo da gente fica melhor e tem um sabor muito bom. Eu gostava de tomate, aí quando eu fiquei aqui cuidando tudo daqui da horta, aí eu aprendi a gostar de tomate. É muito saudável e melhora para a saúde da gente. Cadê o couve que eu quero plantar? O cheiro verde também vou levar. O tomate e o pimentão, na nossa horta vai dar de montão. E a comida fica muito mais bonita. Cheiro verde, alface. Então você tem muito mais que você pôr na panela, colorir a panela, né? Você não tinha muito que pôr, assim, só a cebola. Agora você tem tomate, cheiro verde, couve, alface, salada todos os dias, fica bem melhor. Essas escolas que foram agraciadas com o projeto, há uma maior educação nutricional nas escolas. A gente percebe isso. Por quê? Primeiro que o aluno está em contato com as hortaliças, né? Então, o fato dele manipular, dele utilizar e dele consumir essas hortaliças promove bons hábitos nesses alunos. As crianças, quando vão merendar, se tiver só uma refeição e não tiver uma verdura, eles perguntam por que tinha ontem e hoje não tem. Das coisas assim, que me deixou mais satisfeito foi de perceber os alunos comendo na sopa, na couve, beterraba, cenoura, que antes nem em casa que não tem esse hábito, né? Então, hoje eles já me pedem couve para levar para casa, cenoura, faz muda aqui na própria escola, leva para a família plantar. Então, às vezes a gente passa em frente às escolas assim, e porra, aquela criança vai comer hoje. Nossa hora, nós vamos pra quê? Através do FNDE, com toda a assistência, passando pela capacitação desses profissionais, tanto de professores como das merendeiras, o que a gente conseguiu com isso? Trazê-los, cativá-los a também incorporar o projeto, e por isso o projeto está dando certo no município. Eu quero que as pessoas daqui 2 anos, saindo o FNDE daqui, saindo Chica, as pessoas não deixam a horta morrer e ela continua envolvendo mais outras pessoas no processo. Porque quando você envolve a comunidade, ela vai de graça pegar o saco de esterco. Ela vai de graça fazer o mutirão para limpar. O projeto Horta é sim esse grito de alerta que eu acho que a educação estava precisando, de mostrar na prática que a educação vai além das 4 paredes. O cheiro verde também vou levar. O tomate e o pimentão, na nossa horta, montão. O tomate e o pimentão, na nossa horta.